voltando a falar sobre a questão do propósito do livro de Atos, até que ponto o propósito seria Atos, a proposta seria ser o Evangelho do Espírito Santo. Uma das propostas mais populares seria dizer que Atos dos Apóstolos seria o Evangelho do Espírito Santo, ou seria os Atos do Espírito Santo. Foi argumentado que, uma vez que Lucas Atos deve ser considerado como um todo, e uma vez que o primeiro volume é denominado um Evangelho, o segundo deve ser considerado à luz deste fato. Primeiramente, esteja claro que Lucas não chama o primeiro volume de Evangelho. Este título foi dado à obra muito mais tarde para designar seu caráter literário, mas é reconhecido que o Espírito Santo ocupa o fundo do cenário em Atos. Não obstante, o Espírito Santo é também muito importante no Evangelho. Os eventos são interpretados teologicamente com o conhecimento da atividade divina por detrás de cada acontecimento. Bem no início de Atos até o final, pode-se sentir o movimento do Espírito Santo em tudo o que acontece. O progresso inteiro da igreja é orientado pelo Espírito. Contudo, está claro, desde o primeiro versículo, que este segundo volume é uma continuação do que Jesus iniciou. A questão do nome receber o nome de Evangelho, qual é a diferença do Evangelho para... É porque o que acontece é o seguinte... Evangelho, quando nós teríamos narrativas e comentários... É porque o que acontece é que assim, o livro foi chamado de Evangelho, mas Lucas não o escreveu denominando-o como Evangelho. É isso que está sendo dito. Deu para entender? Foi para lá. Aí, nesse caso, né, por exemplo, o que a gente tem aqui é uma questão do tipo, passou o tempo, pela estrutura da obra, vamos denominá-la Evangelho. Mais ou menos isso que aconteceu. Vindo para cá, para Atos, qual é a situação? Já que o Espírito Santo tem um destaque bem marcante no Evangelho, então vamos também fazer a mesma coisa aqui em Atos. Só que o que se percebe na obra de Atos dos Apóstolos é o que? É a igreja continuando o trabalho de Jesus. Então, a comunidade do reino de Deus, a igreja do Messias, o corpo de Cristo, né, está fazendo aquilo que Jesus começou. E aí, a gente, por exemplo, vai ver que o Espírito Santo capacitou os primeiros discípulos a falar com convicção acerca de Cristo, a realizar sinais e maravilhas em nome de Jesus e unir-se em um corpo, a igreja, corpo de Cristo. Ainda vê-se que a referência ao Espírito Santo está ausente em 11 dos 28 capítulos de Atos. Atos 3, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Depois de Atos 21, 11, o Espírito Santo é mencionado somente uma vez, Atos 28, 25. E isso numa citação de Isaías, ou seja, não é nem uma passagem de Atos propriamente, mas uma passagem de Isaías citada em Atos. E aí, nesse caso aqui, a gente vai observar que é inconcebível que Atos possa ser um evangelho do Espírito Santo e este não seja mencionado em tanto material. Atos pode se preocupar com o que o Espírito Santo fez, mas não se preocupa com o Espírito Santo da mesma maneira como o Evangelho se preocupa com Jesus. Denominar Atos um Evangelho seria um erro no sentido usual da palavra. Existe somente um Evangelho, e esse é o Evangelho de Jesus Cristo, como está em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9. E aí, se você observar,
por exemplo, onde você vê evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, é evangelho segundo, não evangelho de. Pode reparar. Ou seja, você está contando a boa notícia a partir do olhar Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? É mais ou menos isso. Justo está te chamando, Jefferson. E aí, voltando para cá, o que a gente observa? Que assim, dizer atos do Espírito Santo seria um erro, porque só existe, evangelho do Espírito Santo seria um erro, por quê? Porque o Espírito Santo, no ministério da igreja, ele existe para glorificar Jesus. O Espírito Santo está na terra para dar destaque para Jesus. É aí onde a gente aprende com o Espírito Santo o caminho da simplicidade e da humildade. Porque embora seja o trabalho do Espírito, ele não está trazendo o holofote para si, como assim, eu estou realizando. Não, ele está levando o holofote para Jesus. E eu acho isso fantástico, né? O Espírito glorifica o Filho, e às vezes o crente quer glorificar-se a si mesmo. É interessante isso. E aí, seguindo aqui, a gente vai observar o seguinte, né? Que o papel do Espírito Santo em Atos é importante, mas esse volume não é um evangelho do Espírito Santo. Então, a gente percebe, né, que de acordo com a proposta de Atos dos Apóstolos, o Atos dos Apóstolos não foi escrito nem para mostrar a expansão geográfica, nem também para ser um evangelho do Espírito Santo. E aí a gente vai falar no próximo bloco sobre Atos dos Apóstolos não ter sido escrito também para ser, como é que eu posso dizer, para falar propriamente dos Atos dos Apóstolos. Então a gente vai falar isso no próximo bloco, para esse aqui não ficar muito grande também.